Geração 2000, transmitindo sucesso, fazendo progresso. Geração 1580, uma nova emoção a cada dia. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Não saia da sintonia. 1580. Tá todo mundo ligado. Geração 2000. ZYJ 505. Rádio Geração 2000. Teresópolis, Rio de Janeiro. 13h10. Na Rádio Geração 2000. A luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Geração 2000. Boa tarde aos ouvintes que estão acompanhando em 1580 AM aqui em Teresópolis e também aos ouvintes que estão acompanhando pelo site www.radiogeração2000.com.br. Lembrando que não deve colocar nem o tio e nem o cedilha. Bom, será que talvez você conheça aquela pessoa que na maioria das vezes está sempre querendo ajudar, é sempre solícita, qualquer coisa que é pedido para essa pessoa, a pessoa vai e cumpre, faz, muitas vezes abrindo mão das suas próprias necessidades, e nessa possibilidade, ou nessa abertura, ela acaba deixando de fazer suas coisas, deixando de cumprir suas obrigações para poder agradar ao outro. É aquela pessoa que sempre fala sim, 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 eu faço para você, pode deixar que eu resolvo para você, que não tem problema, eu cuido para você. Pois é, essa pessoa é aquela pessoa que é sempre agradável, está sempre prestativa. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque na realidade, em alguns momentos, essa pessoa não quer fazer para o outro alguma solicitação que o outro tenha pedido. E aí essa pessoa, muitas vezes, ela pode cair numa tristeza muito grande, numa culpa também muito grande. E eu estou fazendo a introdução hoje do programa de uma forma um pouco diferenciada do que eu costumo fazer, mas na realidade eu estou falando sobre isso em virtude de falar de um tema que, assim, para quem está de fora, para o olhar do outro, parece uma coisa tão banal, né? Tão boba, é tão simples, mas não é não. E hoje o tema é a dificuldade em dizer não. Pois é, parece tão simples, né? Às vezes a pessoa ela pode chegar e falar assim, não, hoje eu não posso fazer, hoje eu não tenho condição de fazer, ou mesmo não estou propenso, né? Só que muitas vezes isso não acontece. Essa pessoa, ela está sempre pronta a servir o outro e muito pouco pronta a servir a si mesma. E essa pessoa, muitas vezes, como eu falei, ela gostaria de negar, não no sentido de egoísmo ou de ter uma atitude contrária, ruim, não é isso. Às vezes, de fato, devido às circunstâncias, a pessoa de fato não pode fazer, não tem condição de fazer naquele momento, ou mesmo não está muito propensa a querer fazer mesmo. Só que essa pessoa, ela mesmo assim, ela passa por cima disso. Ela abre mão do desejo interno, daquela vontade de querer falar que não pode, e acaba fazendo. E aí, qual o motivo de muitas vezes isso acontecer? Muitas vezes ela pode ficar com receio aí de querer ser abandonada, de não ser querida, de não ter o afeto do outro. Então, muitas vezes pode acontecer dessa forma. Então a pessoa ela acaba passando por cima dela mesma,
da sua vontade interna para justamente cumprir a vontade do outro. O outro que muitas vezes não está cobrando, não está exigindo, ele está só fazendo um pedido, mas que essa pessoa entende como se fosse uma grande obrigação. Então eu tenho que fazer sim, eu vou fazer sim. Então a voz interna dessa pessoa, de uma certa maneira, é abafada. Ela entende que o mais importante é ter que cumprir aquele pedido, não uma obrigação, porque é um pedido. Ela entende que isso é muito mais importante do que, de fato, respeitar o que, de fato, ela gostaria de dizer. Na realidade, isso acontece muitas vezes, não sei se acontece com você, mas tem aquele dia que você pode estar cansada, ou mesmo não quer fazer, ou tem outras atribuições para serem feitas e não tem como ajudar o outro. Mas qual seria o motivo de algumas pessoas ter esse tipo de conduta? Qual a razão de algumas pessoas, de fato, não escutarem a voz interna e simplesmente fazer aquilo que, na realidade, naquele momento não quer fazer? Bom, primeiro é a própria dificuldade em dizer não, em falar que não pode ou não tenho condições no momento. Mas simplesmente para alguns esse falar não é uma espécie de uma tortura. É quase que uma ida para a forca, vamos dizer assim. A pessoa, ela entra numa situação de desespero muitas vezes tão grande que ela acaba falando sim, rapidamente. Como ela já está até acostumada a ter esse tipo de conduta, ela rapidamente, não, pode deixar que eu faço. O não aqui não é nem não de negação, mas é um não de rapidez, no sentido de que prontamente estarei pronto a servi-lo ou a servi-la, não sei. Então, assim, muitas vezes essa conduta, ela vem no sentido da pessoa realmente ter o receio de negando. Ela, de uma certa maneira, ela pode entender que estaria negando o outro também. E que não é muito bem por aí. Mas essa possibilidade do negar, ela muitas vezes ela está ligada ou está atrelada à negação da outra pessoa. E que não é o caso. Simplesmente a pessoa ela pode não estar querendo fazer ou não estar concordando com alguma coisa. Então é muito comum, às vezes, as pessoas terem um certo receio de discordar do outro, que é uma negação. Então as pessoas ficam um pouco milindradas, um pouco ressabiadas em relação a ter que chegar e falar assim: não penso dessa forma, não concordo com esse ponto de vista, a minha maneira é diferente da sua. Que as pessoas ficam com receio dessa não aceitação ou da pessoa, a partir do momento que não concordar com a outra ou negar alguma coisa, ela vai ser excluída, ela vai ser colocada à margem, e que na realidade não é para ser assim. Pelo menos não deve ser assim. Afinal de contas, você não concordar com o outro não quer dizer que você não aceite o outro. É bem diferente. Uma coisa é um pedido que num momento não pode ser feito, ou numa circunstância de um diálogo onde a pessoa coloca um outro ponto de vista e você não concorda. Você não está negando o outro, você está negando a posição do outro. Você não está concordando com a posição dele. Não é que você não está concordando com a pessoa. Você não está negando a pessoa. Você está negando o ponto de vista daquela pessoa, o que é bem diferente. Mas algumas pessoas se sentem um pouco melindradas em relação a esse tipo de conduta, achando que, bom, eu negando o outro, eu negando a posição do outro, melhor dizendo, eu vou negar essa pessoa também. E não é isso. E muitas vezes também vem o receio aí da crítica, ou mesmo dessa possibilidade de uma possível rejeição. Algumas pessoas acreditando ou têm a ideia de que falando não,
elas vão ser rejeitadas de alguma maneira, ou vão sofrer alguma espécie de crítica, que seja. E se pararmos para pensar, esse tipo de postura vai fazendo com que a pessoa, a cada dia, ela vá tendo a questão de não se colocar o que de fato ela gostaria de fazer, ou se colocar no sentido de uma não concordância num debate, num diálogo, e ela acaba entrando nessa confusão de, bom, eu vou aceitar sim, mesmo não querendo aceitar. Eu vou concordar mesmo não concordando. Então, a pessoa fazendo isso, ela está indo totalmente contra ela mesma. Ela está de uma maneira supervalorizando a posição do outro, até em virtude de talvez perder o afeto dessa pessoa, o carinho dessa pessoa, a atenção dessa pessoa, o medo de ser alvo de críticas. Então ela acaba fazendo sem querer fazer. E aí essa pessoa vai apresentando essa dificuldade, e dentro dessa dificuldade ela vem trazendo aí muita questão da culpa, de uma baixa autoestima e da dificuldade de ter que impor limites. Culpa no sentido de a pessoa acreditar que não consegue dizer o não. O tempo inteiro ela até quer falar internamente, mas na hora de falar ela não fala. Ela segura, ela camufla, ela despista, não em relação ao outro, mas a si mesma. Então ela se sente muito culpada em não conseguir, de alguma maneira, ter que externar o seu ponto de vista, como se o seu ponto de vista não fosse importante, como se não tivesse alguma relevância. Ela pode até acreditar nisso, mas se ela se comporta desta maneira, ou pelo menos da mesma forma, ela invariavelmente vai estar contribuindo para que isso continue acontecendo. Ou seja, do momento que eu não dou a minha própria resposta, aquilo que eu estou sentindo internamente, eu estou desmerecendo a mim mesmo. Eu não estou falando aqui que a pessoa vai ter que falar tudo que ela gostaria muito de falar para o outro. Existem situações que nós, seres humanos, temos que ter uma postura no sentido social, socialmente falando, e que muitas vezes a gente não vai falar aquilo exatamente que a gente está pensando. Tem certas situações aí que a pessoa tem vontade de repente querer xingar o outro, mas existem situações e situações, existe um contexto. Então muitas vezes nós temos que ter um cuidado em relação à forma como vai ser colocado. E o que eu estou querendo dizer aqui é que na realidade, voltando a essa questão da culpa, a pessoa não é que ela vai sair falando tudo que ela quer, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, mas sim validar uma vontade sem que essa vontade vá ferir o outro, vá agredir o outro. É nesse sentido que eu quis dizer. A pessoa ela vai se colocar, mas não no sentido de agredir ao outro, de fazer uma agressão verbal ou física que seja, não é isso, mas no sentido de poder validar aquilo que ela está querendo fazer, ou que ela pensa. Então essa culpa, essa pessoa muitas vezes carrega essa culpa muito grande de eu não consigo, no momento X eu acabo cedendo e acabo fazendo e acabo concordando, e com isso, com o passar do tempo, ela vai reforçando essa ideia de que o que eu penso não tem validade. Ao mesmo tempo isso está misturado com a questão de não se sentir abandonada, talvez, ou pela questão de perder o afeto do outro, ou para realmente ter o amor dessa pessoa, ter próximo, né? Tem essa questão da baixa autoestima, de que a pessoa ela não se vê capaz de poder se colocar. A pessoa ela acha que não vai conseguir. Eu não consigo.
Isso talvez é o que ela acredite, mas não é o que ela pratica. Ah, mas talvez praticar seja muito difícil para essa pessoa. Sim. Aí entra a questão da pessoa poder compreender essa postura. Eu quero até falar sobre isso um pouco mais adiante, mas a questão de compreender é importante no sentido dela ela entender o motivo dessa postura. Não é simplesmente, eu sempre fiz assim. Mas é no sentido da pessoa poder perceber o motivo dela fazer sempre assim. É diferente. Aí você começa a pensar o que te leva a ter esse tipo de comportamento. Não é simplesmente constatar que eu tenho um comportamento. A constatação não vai fazer com que você mude ou abra a possibilidade para a mudança. Mas é preciso compreensão para que de fato isso possa ocorrer. E tem a questão do saber colocar limite, do impor limites. Toda relação ela tem um limite, seja ela qual for. Então é necessário que haja aí um limite. E muitas vezes essa pessoa ela não consegue fazer isso. Ela tem um receio muito grande de estabelecer uma situação onde, eu posso ir até ali ou a pessoa pode vir somente até aqui, mas no sentido de que a pessoa estabeleça esse limite. E muitas vezes ela não consegue. Mais uma vez pela questão de achar que não é capaz e achar que na realidade esse limite não existe. Mas existe sim. Não vai depender do outro, vai depender da própria pessoa. É a própria pessoa que vai colocar esse limite. Então, essa pessoa acaba vivendo aí uma autoagressão. Ela se agride internamente, pois ela não valida, ela não valida a sua voz interna. Ela acaba muito mais preocupada em ter que agradar esse outro do que propriamente validar o seu posicionamento. E acaba aí a pessoa entrando num desmerecimento muito grande com ela mesma, nesse sentido. Agora, esse dizer não, que é importantíssimo, ele realmente está relacionado a essa imposição de limites, de respeito. E quando isso acaba não acontecendo, muitas vezes, ou pelo menos em algumas situações, a pessoa acaba de uma certa maneira atribuindo que a pessoa acabe fazendo em virtude da pessoa que está fazendo deveria mudar. E não é isso. Não é culpa do outro. Nós seres humanos só fazemos aquilo que nós queremos fazer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe sempre uma escolha. Então não é que o outro vai escolher mudar para que eu fique um pouco mais tranquilo. Não é que o outro vai ter que de repente não me requisitar tanto para que aí eu não possa ir de encontro a mim mesmo. Não é isso. Se cada um é responsável por si e somos mesmos, então cabe a cada um saber estabelecer esses limites, saber se colocar, saber de fato o que eu posso e o que eu não posso, se eu concordo ou não concordo. Então isso vai fazendo com que a pessoa muitas vezes ela abra mão da sua própria vida. E aí ela fica em função de marido, de esposa, filhos, amigos, empregados, pessoas estranhas até. Essa pessoa acaba muitas vezes fazendo coisas que não queria fazer, ou não tem vontade de fazer naquele momento, ou não quer fazer mesmo, que é um direito da pessoa. E aí ela acaba sentindo muita raiva de si mesma e muitas vezes raiva do outro pelas requisições. E raiva de si mesma porque muitas vezes não consegue estabelecer aí esse limite. Então é importante que essa pessoa perceba que não é o outro que é responsável por ela. Ela é responsável por si mesma. Então é ela que vai ter que definir aí, ou delimitar, melhor dizendo, esses limites. O falar um não é tão importante quanto um sim. O negar muitas vezes é tão importante quanto o ter que afirmar.
Porque na realidade a pessoa ela vai estar se validando, ela vai estar dando valor a si mesma. Não é a questão de simplesmente ir contra porque quer ir contra, não é isso. É uma questão de posicionamento. Só isso, não é nem certo, nem errado, nem melhor, nem pior. Então, o que acontece aí é que diversas pessoas, ou pelo menos algumas, muitas às vezes querem dizer sim, querendo dizer não. Na própria psicologia, nós dizemos que essas pessoas elas podem apresentar aí uma certa dificuldade de se autoafirmar, porque existe aí uma questão dúbia em relação a esse posicionamento de querer dizer sim, mas na realidade querendo dizer um não, porque ela fica numa situação conflituosa com ela mesma. Daí essa dificuldade ou essa questão dessa autoafirmação, porque a voz interna é não, mas ela diz sim externamente, então entra aí num conflito. E muitas vezes acontece até no nosso dia a dia, no seu dia a dia, ou no dia a dia de uma pessoa que você conheça. Quando, por exemplo, essa pessoa compra uma roupa e ela não consegue dizer não para o vendedor. Ou mesmo quando ela compra a roupa e a roupa vem lá com um defeitinho, alguma coisa que ela acha que não está legal, ela gostaria de trocar, mas ela não vai lá na loja pedir. Ela acha que não pode, vai incomodar, vai ser chato. Imagina eu ir lá, pedir para trocar, caramba. Pois é, e às vezes isso acontece. Muitas vezes as pessoas aceitam que o outro passe na frente na fila, não reclama, ela até olha internamente, ela fica até chateada. Caramba, esse cara passou na minha frente, mas não fala nada. Muitas vezes com medo até mesmo de uma represália, alguma coisa do gênero, mas ela acaba embotando, guardando aquela vontade de ter que se colocar para não ter que entrar num certo embate aí com o outro. Não consegue muitas vezes dizer não aos pedidos dos amigos, né? Os amigos vêm prontamente, a pessoa vai, não, pode deixar que eu vou fazer, eu cuido disso para você. Está sempre solícita, sempre amável, sempre pronta a servir. São pessoas que têm dificuldade muitas vezes de ter que chegar e falar, olha, agora eu não posso, porque eu tenho uma outra atribuição a ter que fazer, a ter que cumprir, eu não vou poder fazer no momento. Então não tô com muita vontade de fazer nesse momento, não posso te ajudar. Muitas vezes essas pessoas também não recusam convites aí dos seus chefes, né? Para não ficar mal com ele, talvez, para não desagradá-lo. A pessoa não quer ir naquela festa e, meu Deus, lá vou eu ter que ir, sem a menor vontade. E a pessoa nisso, ela vai cumprindo, ela vai fazendo, né, todas essas vontades alheias, né, a vontade do outro. E isso ao longo do tempo vai sendo desastroso no sentido da própria existência dessa pessoa e também no sentido mesmo até da sua integridade no sentido de saúde. Essas pessoas elas acabam sendo muito propensas a pegar uma doença. Haja vista que elas se cobram demais. Existe aí uma cobrança, o ter que fazer sem ter a vontade de querer fazer naquele momento. Então isso ao longo do tempo vai gerando uma cobrança muito grande, uma fadiga, um estresse, que a pessoa ela se obriga a ter que fazer algo que ela não quer fazer naquele momento. Volto a falar que não é o outro que está obrigando. É a pessoa que se obriga, ela acaba se violentando nesse cumprimento de tarefas e que ela não quer fazer. E aí vem aquela raiva de si, raiva do outro. Caramba, lá vem ele me pedir de novo. Provavelmente ele já está até acostumado. Ou ela já está até acostumada.
É aquela história, né? O fulano sempre fez para mim, então existe aí uma relação onde um já está acostumado com a postura do outro. E aí talvez a pessoa que é a cumpridora de tarefas, ela fique muito chateada porque, poxa, esse cara toda hora me pede alguma coisa, ela me pede alguma coisa toda hora. Claro, você está sempre fazendo, então fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Eu já sei que ele vai me ajudar, eu já sei que ela vai fazer para mim, entendeu? Então eu vou lá pedir lá pro Marlos, que ele tá sempre ajudando, sempre fazendo, tá tranquilo. E o Marlos lá não vai reclamar, não fala nada, fica com raiva dele mesmo, gostaria de falar não e não consegue. E aí a coisa fica complicada. Agora, será que isso tudo que eu tô falando aqui, será que tem alguma causa, tem uma origem? Será que vem de alguma coisa? Será que a pessoa nasce assim? Eu acho que não, né? Você imagina uma pessoa nascendo com DNA que não consegue dizer não, fica um pouco complicado. O ser humano, ele não é um objeto, como eu sempre gosto de frisar aqui. O ser humano é um ser que consegue pensar a si mesmo. E se ele consegue pensar a si mesmo, ele pode, a partir desse pensamento, se ele escolher assim, mudar. Se ele fosse algo pronto, ele não teria possibilidade nenhuma de poder refletir, de poder pensar. Ele simplesmente ia somente cumprir a sua sina, o seu nascimento, mas a coisa não funciona muito bem por aí. Mas assim, segundo alguns especialistas, essa questão aí dessa dificuldade em dizer não, ela pode estar relacionada muito aí a esse desenvolvimento psicológico. Ou seja, ao longo da vida dessa pessoa, e principalmente aí na infância, onde a criança ela tem uma relação muito, muito próxima, principalmente da mãe, e a mãe também em relação a seu filho, e existe essa simbiose, essa ligação, né? Quando essa mãe se torna muito super protetora, aquela mãe que tá sempre protegendo a sua cria, vai permitir que o filho, ao longo dessa relação, ele possa desenvolver essa dificuldade em dizer não. Afinal de contas, se ele está sempre protegido, sempre guardado, sempre, né? Então ele não vai ter ter contato com uma negativa. Ele não vai ter contato com algo que possa ir contrário à sua proteção. Afinal de contas, a mãe lá ou o pai estão fazendo esse papel de proteger. Então não vai ter problema para essa pessoa no sentido de ter uma situação negativa ou que ele não vai ter algo, afinal de contas ele está sendo protegido. E, segundo alguns especialistas, essa pessoa, devido a esse tipo de comportamento ou de educação, ele acaba, de uma certa maneira, na sua fase mais adulta, tendo a dificuldade de negar. Afinal de contas, ele sempre teve uma proteção. Ele sempre foi cuidado de uma certa maneira. Então, segundo eles, os especialistas, essa pessoa teria uma dificuldade em dizer não para o outro, em negar alguma coisa. Por um outro lado, a gente também pode ver a questão de algumas pessoas que foram ou abandonadas ou não foram amadas, e que de uma certa forma isso também, segundo aí os especialistas, vão trazer uma possibilidade de essas pessoas desejarem o tempo inteiro o afeto do outro, por justamente não terem sido cuidadas, amadas, protegidas, ou justamente o lado oposto daquela pessoa que é super protegida. Então essas pessoas, como não tiveram carinho, atenção, elas de qualquer maneira elas vão querer ter a atenção da outra pessoa a qualquer custo. Então são capazes muitas vezes de não conseguir falar não conseguir dizer um não. Então devemos lembrar aí, dentro disso tudo que eu estou falando, que o não, indiferente se os especialistas estão corretos ou não, o não ele é extremamente importante.
Volto a falar. Não no sentido de que você vai negar para ter que causar um incômodo ou um desagrado que seja, não é nesse sentido. Eu digo no sentido de você poder, de fato, poder se colocar, respeitando, obviamente, o posicionamento do outro, mas validando aquilo interno que você tem. Validando aquilo que você está pensando ou aquilo que você está querendo. Volto a falar, sem, no caso, ter que ameaçar o outro. Volto a dizer que no sentido social, muitas vezes, nós precisamos ter um respeito muito grande por esse outro. Então você muitas vezes não vai falar aquilo que você está querendo falar. Você tem até vontade. Eu tô doido para falar um negócio, mas não pode. Existe aí uma questão social que vai fazendo com que a gente tenha um pouco mais de cuidado nesse lidar com o outro. Que de uma certa maneira é uma proteção, não é uma questão de falsidade. É uma proteção necessária para que haja um convívio. Porque você já imagina se cada ser humano, pensando o que pensa, começar a falar aquilo que está a fim de falar para o outro. Não vai dar certo. Provavelmente não vai funcionar. Então, muitas vezes é necessário essa proteção, essa segurança. Mas, assim, é possível falar não, dizer não para o outro? Claro que é. Claro que é. A questão aí é que essa pessoa ela vai ter que compreender o motivo dela não conseguir dizer esse não. Não adianta simplesmente ela falar que sempre faz assim, ou sempre fez assim, ou sempre teve essa conduta. É necessário que ela entenda o motivo dela não conseguir dizer não. Porque os motivos podem ser os mais variados. Eu volto a falar aqui que psicologia não é uma ciência exata. Você primeiro tem que estar com o seu cliente na sua frente para poder compreender junto com ele o mundo dele. Não adianta eu colocar uma ideia aqui que seja minha ou de algo que eu tenha estudado numa pessoa. Eu posso estar incorrendo num grande erro. Eu vou estar colocando uma questão teórica no outro que muitas vezes pode não ser. Então é importante que essa pessoa compreenda pela própria visão. Isso até vai ajudá-la, de uma certa maneira, a reforçar a sua autoestima. Se ela começa a se compreender por ela mesma, ela vai entender que ela tem capacidade, que ela pode. Então é necessário que essa pessoa, primeiro, ela compreenda, ou procure compreender, melhor dizendo, essa postura. Mas eu sempre digo, eu sempre faço, eu sempre estou solícito, sempre estou pronto, mas será que o tempo inteiro a pessoa ela quer fazer? Não sei. Pode ser que em algum momento ela não queira fazer, e que é direito dessa pessoa. Mas assim, é importante que ela entenda o que impede dela dizer não. O que te impede de dizer não? Você já pensou sobre isso? Não sei se é o seu caso aí que você está me ouvindo. O que te impede de chegar e falar não para o outro? Isso é uma pergunta que você pode fazer para si mesmo e que você vai encontrar as suas próprias respostas. Então, assim, esse é um caminho, ou pelo menos é o primeiro caminho possível que uma pessoa possa tomar no sentido dela poder entender, ou pelo menos procurar compreender, o motivo dela não conseguir falar não. Ela compreendendo isso, ela está abrindo uma possibilidade para justamente fazer uma modificação, para ela fazer uma alteração. Não adianta simplesmente ela falar que sempre fez assim. Isso não é ainda compreensão. Isso é só uma constatação. Eu já faço isso há 30, 40, 50 anos. Sim, mas essa constatação ainda não abre a possibilidade da mudança. O que vai abrir a possibilidade para a mudança é o que me impede de falar não? O que eu sinto na frente do outro que eu não consigo falar não? Ela entrando em contato com isso, ela pode sim começar a abrir um leque de possibilidades dessa compreensão e aí sim fazer alguma coisa para tal. Porque do contrário, ela somente vai repetir algo que ela já está acostumada e que o outro também já está acostumado. É aquela história, eu sempre vou lá pedir um negócio lá pro Marlos porque ele vai fazer, ele sempre diz sim.
de uma certa maneira, o próprio comportamento contribui para o hábito. O próprio comportamento vai contribuir para que esse hábito se permaneça. Tá? Bom, vai ter uma pausa agora e daqui a pouco a gente continua falando sobre essa dificuldade aí do dizer não. Por que algumas pessoas têm essa dificuldade? O mais importante é tentar aí também não constatar a dificuldade, mas procurar entender o motivo dessa conduta de não conseguir falar não, tá bom? Então daqui a pouco a gente continua aí falando sobre a dificuldade em dizer não, tá bom? Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Material escolar, tudo pra você comprar. Material escolar, colégio público e particular. Papelaria Montreal, a qualidade é a tradição, a mais querida de geração em geração. Papelaria Montreal, eu escrevi seu nome no meu coração. Mega liquidação nas lojas Paraibana. Produtos com até 50% de desconto. A luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Bom, continuando com o programa, para você que está ligando a rádio agora ou acessando a internet, eu sou Marlos Córdova, psicoterapeuta, e hoje eu estou falando sobre a dificuldade em dizer não. Pois é, algumas pessoas apresentam essa dificuldade e realmente é algo sério, não é uma brincadeira não. Para as pessoas que estão de fora, acham que é uma coisa tão simples. Mas é simplesmente só falar ou não. Mas para a pessoa que tem essa dificuldade não é só simplesmente falar não. É complicado. A pessoa fica numa angústia muito grande, fica numa dificuldade muito grande e isso acaba acarretando para a pessoa, para a vida particular e social dessa pessoa, grandes problemas. Bom, no primeiro bloco eu dei uma explanação aí dessa questão da dificuldade em dizer não e agora no segundo bloco eu vou trazer um pouco da visão do existencialismo acerca dessa dificuldade. E aí o que acontece? Essa dificuldade em dizer não, ela está muito ligada à preocupação com o outro, ou seja, o olhar do outro, o olhar que muitas vezes vai fazer com que a pessoa se paralise. Para você que não sabe, tem até um mito da medusa, não sei se você conhece, aqui estou balançando da minha mente, ela vai te petrificar, mito, uma história. E é justamente essa questão do olhar do outro, né? Muitas vezes o olhar do outro ele petrificar, vai te deixar como se fosse um objeto. E em relação a essa questão do dizer não, é justamente isso, a pessoa ela vai se paralisar em relação à sua própria voz interna. Claro, tem aí o olhar do outro, ou seja, o outro te requisita alguma coisa, ou ele tem uma visão diferenciada da sua, e você acaba que caramba, se eu falar diferente do dele, será que ele ainda vai estar gostando de mim, vai querer ter uma relação ainda comigo, e por aí vai essa divagação. Então, esse olhar do outro, muitas vezes acaba fazendo com que a pessoa não consiga colocar o foco em cima. A preocupação acaba sendo o outro. Será que o outro vai estar me aceitando? Será que ele vai gostar do meu posicionamento? Será que ele ainda vai me aceitar se eu falar que não quero? Então essa pessoa é muito mais preocupada com o outro do que consigo mesmo. E se ela está mais preocupada com o que está fora em relação ao que está dentro, é óbvio que ela não vai ter uma atuação de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais completa, mais plena em relação à sua própria existência. Ela vai ter uma relação em parte com ela mesma. Afinal de contas, ela vai estar negando a si mesma para valorizar a vontade do outro. Lembrando que esse outro, ele é muito necessário. Afinal de contas, quando você reconhece a outra pessoa e essa outra pessoa lhe reconhece,
vai ter essa questão de você poder perceber que você é um indivíduo e que a outra pessoa também é um indivíduo. Não é uma questão de ameaça. Para algumas pessoas isso vai soar como uma ameaça. Ah, eu descobri que o outro é diferente de mim, então, caramba, eu vou ter que me policiar, eu vou ter que ter cuidado com o que eu vou falar, porque como é que ele vai me ver, como é que ele vai me perceber? Então isso tudo vai fazendo com que a pessoa, muitas vezes, ela fique distanciada de si mesma e fique muito mais preocupada em ter que agradar esse outro. E aí a gente pode falar de um negócio que no existencialismo nós falamos bastante, que é a questão de má fé. Má fé aqui que eu estou querendo dizer não tem nada a ver com religião, tá? É uma terminologia que no existencialismo se utiliza para aquela pessoa que muitas vezes ela quer abdicar a sua vontade própria para muitas vezes satisfazer o olhar do outro. Então essa má fé ela vai acontecer do momento que a pessoa abre mão dela mesma para tentar justamente fazer aquilo que o outro espera que ela faça. Então assim, a pessoa acaba muitas vezes cumpriu uma ideia, um posicionamento, uma intuição. Se o outro me legal, praça e tal, então muitas vezes eu vou acabar me comportando desta forma, porque é aquilo que ele espera, é aquilo que ele está aguardando de mim. Se ele me vê uma pessoa chata, sei lá, ranzinza e tudo mais, raivosa que seja, eu vou acabar também me comportando dessa forma, ou seja, eu vou acabar cumprindo aquilo que o olhar do outro determina. E a má fé é justamente isso. Essa má fé é a mentira que a pessoa prega para ela mesma. Se bem que na mentira tem que ter um interlocutor, mas nesse caso aí da má fé não existe interlocutor, ou seja, uma outra pessoa que esteja ali dialogando com você. Na má fé, essa mentira é da pessoa com a própria pessoa. Ela se engana, ela tenta burlar a si mesma, ela tenta fazer com que a sua vontade não prevaleça. Justamente para quê? Para manter essa imagem que o outro espera que ela tenha. E isso, é claro, vai fazendo com que a pessoa não se perceba. Se quanto mais eu fico com atenção no outro, na vontade do outro, no desejo do outro, muito menos a minha vontade. Então vai fazer com que eu não me perceba. Eu vou me transformar num objeto. Porque o objeto, seja ele qual for, ele não escolhe, ele não tem desejo, ele não quer se posicionar, ele simplesmente é. Um objeto, ele é aquilo. E algumas pessoas muitas vezes se colocam nessa posição de desejar ser um objeto. Mesmo querendo ser um objeto, elas querem alcançar uma certa felicidade, o que não vai ser muito possível. Porque o objeto ele não é feliz. O objeto, ele, pelo menos, ele não pode ter a possibilidade de ser feliz. O ser humano, sim. E eu não estou falando felicidade aqui no sentido de o tempo inteiro, até porque isso também não existe. Mas momentos de felicidade, sim. E a pessoa, de uma certa maneira, tendo esse tipo de atitude, ela vai ter muita dificuldade justamente de se colocar. E se ela não se coloca, como é que ela vai conseguir falar não? Como é que ela vai conseguir dar uma negativa para o outro? Provavelmente isso não vai acontecer. Então é necessário aí que essa pessoa ela possa prestar atenção muito mais nela do que propriamente no outro. Ela precisa estar muito mais conectada consigo mesma do que com o outro. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que essa pessoa tenha uma maior e melhor percepção de si mesma. É aquela coisa de parar de ficar agradando o outro justamente para tentar fugir dessa possibilidade. Se eu o tempo inteiro faço esse tipo de comportamento, ou tenho esse tipo de comportamento, eu acabo não tendo atenção em mim mesmo no sentido de poder mudar essa possibilidade, poder mudar esse tipo de atuação. Eu simplesmente digo que eu sou isso, que é a própria questão da má fé. Ah, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sempre tive esse tipo de comportamento. Quando a pessoa estabelece isso, ou pelo menos como uma ideia que seja, ela está dizendo que ela não precisa fazer nada para mudar. Ah, eu sou desse jeito, ponto. Então, eu não preciso fazer alguma coisa para mudar. Eu vou dando continuidade ou seguimento àquilo que eu acho que eu sou. E que na realidade não é. Então a má fé é uma maneira da pessoa não aceitar a sua individualidade.
ela não aceitar que ela tem um eu que pode fazer uma alteração. Que ela, na realidade, ela acredita que a sua existência vai estar pautada justamente nesse olhar desse outro, nesse olhar petrificado, como eu sugeri aqui, o mito da medusa, né? Que a medusa olha para a vítima e vira pedra. É mais ou menos por aí. A pessoa então ela aceita a posição da pedra. Aliás, falar em pedra, eu lembrei agora de uma frase que eu vi ontem nas redes sociais que eu achei interessante, que eu depois compartilhei com algumas pessoas, que é o seguinte: o problema não é você tropeçar na vida, mas sim você ficar um grande amigo da pedra que você tropeçou. Vou repetir. O problema não é você tropeçar na vida, e sim você ser um grande amigo da pedra que você tropeçou. Eu achei isso tão interessante, né? Porque às vezes algumas pessoas elas acabam achando que, pela questão de ter tropeçado na vida de algum momento, elas vão ficar naquele convívio lá com a pedra, né? Com aquele objeto que foi o objeto lá do tropeço, vamos dizer assim. E a pessoa ela acaba se agarrando naquilo ali, naquela, entre aspas, derrota, achando que é só aquilo ali. E não é. Por isso que eu digo, tropeçar acontece. Mas você continuar na posição de querer ainda, de desejar ou achar que vai ficar tropeçando é diferente. Voltando aqui então, né? Isso que eu estou falando tem até a ver com a questão da dificuldade em dizer não. A pessoa ficar apegada a ideia de que ela não consegue, ou que ela não pode, ou que ela já nasceu assim. É uma maneira da pessoa ficar lá agarradinha com a pedra. Então a ideia aqui é justamente fazer com que a pessoa, primeiro, ela possa se perceber. E essa percepção vai trazer para ela justamente um outro ponto fundamental no existencialismo, que é a questão da autoimagem. A autoimagem que vai determinar o quê? A minha maneira de se conduzir, a sua forma de se conduzir. O que eu estou querendo dizer com isso? A maneira como eu me vejo determina a minha atuação. A forma como a ideia que eu tenho de mim mesmo determina a minha ação no mundo. Ou seja, se eu me vejo uma pessoa incapaz, vulnerável, medrosa, é claro que eu vou ficar retraído. É claro que eu não vou ser uma pessoa expansiva, uma pessoa que gosta de correr risco, de jeito nenhum. Então essa autoimagem, que é uma imagem criada por cada um de nós ao longo da vida, lembrando que essa autoimagem ela não é estabelecida na infância. Essa imagem ela é uma construção contínua. Ela inicia-se na infância, mas ainda continua na adolescência, na fase adulta, na terceira idade também. E isso que eu estou querendo dizer, isso é muito importante no sentido de que algumas pessoas aí acreditam que, porque eu já estou com já tô na terceira idade, então não tenho mais o que mudar. Claro que tem. Claro que ainda pode. Mas eu já passei por tanta coisa, já vivi tanta coisa e não posso mais mudar, não. Bom, se a pessoa está escolhendo dessa forma, aí tudo bem. Mas que há a possibilidade de mudança, com certeza sempre ela vai existir no momento que a pessoa escolhe que isso aconteça. É a escolha que vai determinar se eu quero mudar ou não. Não é a minha idade. Não é a minha faixa etária. Até porque tem muitas pessoas aí novas até, que muitas vezes elas escolhem não querer mudar. Então não é a idade que determina se eu vou mudar ou não. O que determina sou eu. É claro que eu tenho uma idade. Você tem a sua idade. Mas não é a faixa etária que vai delinear ou que vai direcionar a sua capacidade de ação. O que vai direcionar a sua capacidade de ação é justamente a sua consciência. É ela que vai definir, é ela que vai estabelecer a sua conduta. É aquela história, né? Eu não vou correr hoje na rua porque tá chovendo, então a culpa é da chuva. A chuva não tem culpa nenhuma nessa história. Afinal de contas, se você parar para pensar, a chuva não pensa,
A chuva não pode se individualizar, ou seja, ela não pode fazer uma escolha. O ser humano pode. Você pode escolher correr na chuva ou não. Tem pessoas que correm, tem outras que não. Mas não é que a chuva ou algo externo à pessoa vai impedir com que ela não faça algo. Esse fazer algo vai depender único e exclusivamente da própria pessoa. Então essa questão do dizer não é fundamental aí, que essa pessoa primeiro possa se olhar, possa se reconhecer e não ficar tão preocupada com o outro, ficar tão voltada para esse outro. Do momento que ela consegue olhar mais para si, ela consegue até perceber o motivo dessa dificuldade. Caramba, eu me dei conta que eu não consigo falar não para o outro porque eu fico com medo de perder o carinho do outro, a atenção do outro, o amor do outro e por aí vai. A pessoa percebendo isso, ela começa a abrir um leque de possibilidades em relação ao seu comportamento, porque ela começa a entender o motivo da dificuldade em dizer não. E aí é interessante trabalhar isso. Aí já não se trabalha mais a dificuldade em dizer não, vai trabalhar a questão dessa perda do afeto do outro, que tem a ver com a dificuldade em falar não. Então, por isso que é interessante essa compreensão, para a pessoa não ficar simplesmente rodando em círculo. Eu sempre fiz assim, desse jeito, eu sou assim mesmo. Ela está rodando em círculo. Ela não está conseguindo sair daquela posição de uma descoberta do motivo dela fazer isso. Então é interessante que ela perceba o que tem aí por trás desse problema. É o que eu sempre falo, o problema em si não é a questão. Às vezes as pessoas ficam mais preocupadas em resolver o problema do que prestar atenção em si mesmo. A questão é a maneira como a pessoa lida com o problema. Esse é o ponto. A dificuldade que a pessoa tem em lidar com o problema, esse é o grande pulo do gato. No sentido de que a pessoa possa descobrir o que está impedindo dela fazer alguma coisa ou não. Às vezes as pessoas na clínica ficam surpresas no sentido de que eu vim aqui para tratar dessa questão. Mas aí ela começa a descobrir que aquela questão tornou-se algo secundário, porque vem outras coisas por trás que chega nesse ponto. A dificuldade na realidade em ter que lidar com uma situação é que é o foco, porque é você que está lidando com a situação. Se eu trabalho com um ser consciente, então eu tenho que trabalhar com um ser de ação. Se ele tem uma dificuldade em agir, então vamos tentar entender o motivo dessa escolha de se paralisar, porque é uma escolha. Aquela história, eu não vou correr hoje porque está chovendo, a culpa é da chuva. A chuva não tem nada a ver com isso. Você pode correr na chuva, se você quiser. É uma escolha, ou não. Mas atribuir a impossibilidade a algo externo é algo que dentro do existencialismo é muito pouco provável. Porque na realidade o ser humano ele sempre vai ter uma liberdade. Liberdade, quando eu falo aqui, não é querer fazer tudo o que quer. Liberdade no sentido de escolha. Nós sempre teremos uma escolha a fazer. Seja em coisas que nós escolhemos ou coisas que nós também não escolhemos. Ou seja, situações de contingência que acontecem na vida de cada um de nós. É claro que você não escolheu, eu não escolhi, mas você vai escolher a maneira como você vai lidar com isso. Isso você tem a obrigação de escolher. Não tem como escapar a isso. Então, só para fechar essa questão da dificuldade em dizer não, é importante que a pessoa se perceba mais. É importante que a pessoa entre mais em contato consigo mesma do que propriamente estar preocupada com esse olhar do outro. Porque cada vez que a pessoa fica muito mais preocupada em olhar para o outro, ela se despreocupa de si. E se despreocupando de si, ela não tem a possibilidade de validar o que ela está sentindo, o que ela gostaria de poder expressar para o outro, se colocar. E que é fundamental numa relação. Os seres humanos não são iguais. Eles têm posturas diferenciadas, maneiras próprias de pensar. E isso é fundamental justamente nessa relação. Você aprende um com o outro. Imagina se todas as pessoas fossem iguais. Ninguém ia aprender nada. Ia ser simplesmente uma cópia. Né? Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje, que eu falei sobre a dificuldade em dizer não. Preste mais atenção em você, que é importante. Eu não estou dizendo aqui no sentido de egoísmo. Não entenda isso. Não é egoísmo, mas no sentido de poder abrir a possibilidade de você poder se compreender um pouco melhor.
Isso é bem diferente da questão do egoísmo, onde a pessoa só quer fazer para si mesma e não está tão preocupada em relação a essa relação com o outro. Estou falando no sentido da pessoa estar mais atenta com ela mesma, nesse sentido que eu digo, tá? Bom, vou deixar aqui então o endereço onde eu trabalho, que é a Clínica Terapia Alternativa, que fica na Avenida Delfi Moreira, número 946, Centro, Teresópolis. Telefone da clínica, 2742-9624. Repetindo, 2742-9624. E os meus contatos, caso você queira entrar em contato comigo, eu tenho o meu blog, que é marloscordovapsixistencial.blogspot.com/. Repetindo, marloscordovapsixistencial.blogspot.com/. O meu e-mail, solram@ig.com.br. Repetindo, solram, SOLRAM, @ig.com.br. E o meu celular, 99635-6855. Repetindo, 99635-6855. Bom, continue aqui com o programa da Geração 2000 com meu amigo Daniel, que está aqui na minha frente. E que todos tenham uma boa semana e até a próxima terça-feira com o programa A Luz da Psicologia Existencial. Grande abraço.